Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos começar com os nossos tradicionais recadinhos. Vamos lá. Recadinhos tradicionais. Bom, vamos lá. Já temos as palestras agora do mês de agosto, já marcadas, né? Dia 27/8, terça, às 20h15, Zaqueu e a lição do desapego, com Adilson Ferreira. No dia 28/8, quarta, às 14 horas, o Cristo e o Espiritismo, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, com Célia Marchiori. No dia 29/8, quinta, às 20h15, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, com Rogério Fante. Também teremos o nosso evento, o Chá Beneficente, que será em setembro. Ainda não temos a data, mas será em um sábado de setembro, das 15 às 18 horas. É o nosso tradicional chá, né, que a gente faz com deliciosos quitutes, muita comida, enfim. Temos também o bazar, teremos também no chá o bazar de roupas e calçados seminovos, com peças a partir de R$5. E às 17 horas vai ter a palestra. Ainda não tem um tema, né, e nem um palestrante, vai ser definido ainda. Teremos também, já estamos, né, já começou, o curso básico de Espiritismo, que é presencial esse ano. Ele é todo sábado, das 10 às 12 horas. Ele começou no dia 13 de agosto, mas quem se interessar, ainda dá tempo de fazer, tá? É só fazer as inscrições aqui na secretaria. Também temos os nossos tradicionais quadradinhos de lã, que a gente sempre fala. Essa é uma campanha permanente de lã de 20x20, para fazer aqui quem puder doar lã ou conseguir fazer o tricô, é só trazer, é 20x20 por quadradinhos. Também estamos aceitando doações de roupas, calçados, acessórios e livros de espíritas novos e seminovos. Pedimos que as roupas estejam em bom estado e limpas, porque nós não temos aqui condições de lavar essas roupas, não temos estrutura aqui na casa para isso. E também quem quiser fazer doação em dinheiro, temos o nosso Pix ali, qualquer valor será muito bem-vindo, que ajuda a manter a nossa casa e a assistência social para a gente fazer a caridade. Também estamos com campanha de arrecadação de tampas e lacres de plástico, né? Que é aquela lacre de garrafa de requeijão, de garrafa PET, lacres e latas de alumínio, blister, que é a embalagem interna de remédio. Também notas fiscais sem CPF para doação ao Instituto Amor Rosa, que assiste crianças com câncer. Então depois, quem quiser conhecer o trabalho, é só procurar aí na internet, Instituto Amor Rosa. O trabalho deles é bem interessante. Também temos um atendimento fraterno. Quem quiser fazer presencial, a gente pede que chegue meia hora antes. Agenda na secretaria e vem meia hora antes. E também fazemos a distância pelo WhatsApp. Também agenda na secretaria que a gente vai ver o melhor dia e horário para atender. Também temos aqui nossa biblioteca de livros seminovos, tanto para venda quanto para empréstimo, né? E a importância do Evangelho no lar, que a gente sempre bate aqui nessa tecla, a importância do Evangelho no lar, que quem não faz ainda o Evangelho no lar, é só solicitar na secretaria o folhetinho com as orientações. Também estamos com uma campanha de inverno, né? Essa semana, aliás, o inverno essa semana pegou pesado com a gente, né? Então vamos aquecer nossos irmãos, nós estamos com a doação de cobertores. Cada cobertor custa R$30. Pode doar quanto quiser, que a gente vai juntando dinheiro e vai comprando os cobertores para levar até lá. No ano passado, eu não tenho o número aqui, mas a gente conseguiu doar uma quantidade boa de cobertores que a gente leva a moradores de rua. A gente manda todos esses cobertores, é uma parceria que a gente tem com o Centro Espírita Seara de Jesus, que fica lá em Osasco. Então quem puder doar, qualquer quantia, nós compraremos os cobertores e levaremos para aquecer essas pessoas. Dito isso, vamos agora iniciar o nosso trabalho de hoje. Vamos neste momento, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes,
vamos nos conectando com o plano espiritual, vamos deixando nossas preocupações de lado, nossos problemas. Vamos nesse momento sentindo a presença dos espíritos superiores que vêm até nós agora. Vamos sentindo esse amor, essa energia. Vamos acalmando nossos corações. Sentindo essa onda de amor, de paz. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui esta noite reunidos. Que possamos receber os ensinamentos que serão passados, que possamos ser multiplicadores desses ensinamentos e que possamos continuar a nossa jornada evolutiva, sempre respeitando o nosso próximo e seguindo o nosso caminho. E assim, vamos agora iniciando o nosso encontro de hoje com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje eu trouxe um textinho para a gente conversar um pouquinho. E eu coloquei o título dele de Mágoa, Desilusão e Nossa Capacidade de Superação. Ele foi dividido aqui em 5 tópicos com uma conclusão. O primeiro tópico é a escolha da mágoa e da desilusão. Vamos começar refletindo sobre a escolha da mágoa e da desilusão. A doutrina espírita nos ensina que a nossa jornada na Terra é um campo de aprendizado e evolução. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta na questão 132: qual o objetivo da vida para o espírito encarnado? E a resposta é clara: a vida tem por objetivo o progresso, a perfeição e a felicidade. Cada um deve alcançar o máximo de evolução possível durante sua existência. Então, teoricamente, segundo Kardec, nós viemos aqui buscar o progresso, a perfeição e a felicidade. Então nós temos que ser felizes. Quando decidimos permanecer magoados ou decepcionados, estamos, na verdade, optando por uma forma de doença espiritual. A mágoa e a desilusão nos prendem a uma visão limitada da vida, onde só enxergamos as sombras e não a luz. Aquele que não sabe perdoar e que se queixa e que se deixa dominar pela mágoa, vê apenas os aspectos negativos e esquece os positivos da vida. Quando a gente está magoado, quando a gente está chateado com alguém, a gente está pensando assim, a gente fica remoendo por dentro isso. A gente fica vivendo isso. E a gente não consegue fazer outras coisas a não ser sentir essa mágoa. A gente não consegue olhar o nosso entorno e ver outras coisas acontecendo. E a gente fica vivendo aquilo ali. Ai, putz, fica vivendo aquela coisa, a nossa mente trabalhando naquilo ali. Isso impede a nossa concentração, impede que a gente faça as coisas com... Às vezes você está no trânsito pensando naquilo ali, você bate no carro da frente, você fica mal-humorado, você discute com uma pessoa que não tem nada a ver com o teu problema, porque você está sentindo, você está remoendo aquilo dentro de você. Aqui é fundamental que compreendamos que nossa maneira de ver o mundo é uma escolha. Se escolhermos ver somente o lado negativo das coisas, é como se cobríssemos nossa visão com uma lente escura, que impede a percepção da luz e da beleza que existe ao nosso redor. Aí a gente começa a colocar algumas coisas, né? Por exemplo,
fiquei doente. Ah, eu tô doente, putz, caramba, não sei o que, papai, tô doente, tô doente. Mas aí você tem um bom convênio médico, você tem acesso a bons médicos, e aquele que fica doente não tem acesso a nada disso. E a gente tem condições de nos tratar com qualidade, que nós temos condições de pagar um bom convênio, e aquele que não tem. Aquele que levanta de manhã e fala, nossa, um trânsito terrível para ir trabalhar. E aquele que não tem trabalho? Não é? E quando a gente está decepcionado com uma pessoa, e a gente fica insistindo naquela decepção, naquela mágoa, e os outros que estão à sua volta? Que querem você bem, que te tratam bem, que fazem questão da sua presença. Porque aquele que te machucou é tão importante nesse momento. E aí, vem o item 2 aqui da nossa conversa. A interpretação dos fatos. Os fatos são neutros. É a nossa interpretação que os colore. Em diversas passagens dos livros de Kardec, entendemos que a dor é um meio de progresso. Muitas vezes nossa leitura dos eventos é carregada de drama e sofrimento, enquanto que, se mudássemos nossa perspectiva, poderíamos enxergar uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Por exemplo, imagine o desentendimento com um amigo. Se interpretarmos essa situação como uma afronta pessoal, a mágoa e o ressentimento poderão tomar conta de nós. No entanto, se olharmos para o conflito como uma oportunidade de entender melhor a outra pessoa e aprimorar nossas habilidades de comunicação e empatia, transformaremos um desafio em uma oportunidade de crescimento. Assim, se conseguirmos alterar nossa perspectiva e ver os desafios como oportunidade para o nosso desenvolvimento, começamos a transformar a nossa realidade. Essa questão aqui eu acho que é muito interessante a gente fazer algumas questões. Por exemplo, imagine o desentendimento com um amigo. Como que esse desentendimento surgiu? Vai pensar, esse desentendimento com um amigo, com a esposa, com um companheiro de trabalho. Como que nós lidamos com esses desentendimentos? Por exemplo, o desentendimento com um amigo. Um amigo chegou e falou para você uma coisa que você não quer ouvir de repente. Porque nós somos orgulhosos, todo mundo é orgulhoso, ninguém gosta de receber crítica. Eu não gosto. Isso me gera um estresse. E às vezes a gente afronta isso daí e o cara está sendo só sincero com você. A esposa está sendo sincera com você. Pô, quem mais vai querer ter o bem que a sua esposa, seu pai, sua mãe? E às vezes você briga com eles em função... Você tem um desentendimento até sério em função disso. Mas se a gente começa a entender aquela discussão e começa a relevar isso, o Chico tem muito aquela coisa, né, da água do Chico, você toma uma aguinha, conta até 3 e depois você continua a conversa, né? É legal hoje em dia porque as brigas elas começam no WhatsApp, né? Então você tem bastante tempo para tomar água. Você fica um tempão sem responder, né? Você vai lá, toma umas águas, você toma um galão de água e você volta lá e responde, né? Não é ao vivo, fica mais fácil, né? Não é verdade? Porque aí você tem tempo de refletir, de pensar. Aí você lê a mensagem 10 vezes. Fala, não acredito que quem tá falando isso pra mim, né? Aí você solta os cachorros ali, né, no WhatsApp. Aí você fala, então, meu amigo, como você tá? Então, o WhatsApp hoje, a tecnologia nos ajuda nisso, né? Mas a gente consegue tomar um galão de água do Chico antes de responder, né? Mas é bom a gente ter essa questão. Uma coisa que eu sempre... não é fácil. Eu tenho tentado praticar um exercício muito forte, principalmente com determinadas pessoas da família. E é assim, vale a pena discutir? Deixa quieto. Entendeu? Deixa falar. A minha cunhada usa um termo, pinguim de Madagascar. Né? Finge que você é um pinguim de Madagascar, tudo certo, deixa ela lá. Já tá lá. Tá falando besteira, na minha visão. Eu vou entrar nessa pegada? Não, deixa pra lá. Vale a pena? Me prejudica? O que isso vai mudar? Nada. Então é bem a forma que ele está falando, né? Quando ele coloca aqui sobre a interpretação dos fatos.
Ah, é um absurdo, mas eu vou conseguir mudar esse pensamento? Vale a pena entrar nesse atrito? Não. Deixa quieto. Se for algo que me prejudica, aí sim, você vai se defender. Aí você tem que tentar ser coerente no que você está falando, tentar pegar leve, entendeu? E defender seu ponto de vista. Mas muitas das discussões que a gente entra, elas não tem nada que vai mudar a nossa vida, grandes. É só uma discussão. Aí vem aqui o perdão e a nossa conduta, que é o terceiro item. A doutrina espírita nos ensina, aliás, tivemos vários evangelhos aqui falando de perdão, né? E a doutrina espírita nos ensina que o perdão é essencial para o nosso progresso espiritual. Quando não perdoamos os outros, estamos, na verdade, impedindo o nosso progresso espiritual. A mágoa nos acorrenta ao passado e somente através do perdão podemos liberar essa carga e nos libertar. Se desejamos ser perdoados, devemos primeiro aprender a perdoar. Vamos refletir sobre isso como um exemplo prático. Imagine um colega de trabalho que por alguma razão o decepcionou profundamente. Se você se agarrar à mágoa, essa situação pode afetar seu bem-estar e sua produtividade. Mas ao perdoar, você libera não só o outro, mas também a si mesmo, criando um ambiente mais harmonioso e produtivo. Essa também é uma questão, principalmente em ambiente de trabalho, onde nós não temos amigos, né? Nós temos companheiros, colegas de trabalho. Aliás, quando você coloca um amigo para trabalhar com você, a chance de perder um amigo é muito grande, né? Então, é uma relação complicada, né? Então, é o famoso ser político, né? Dentro do ambiente de trabalho, para um bem maior. Ele está defendendo os interesses dele lá, você está defendendo os seus interesses, e a gente tem que aprender a lidar com essa situação, sem partir para uma ofensa ou para algo, e também tentar não ser orgulhoso, tentar manter a conversa no nível normal. Hoje eu fui numa empresa, né, e os dois sócios, né, a gente estava para almoçar, né, a gente estava com uns projetos muito grandes lá. Ele fala, não, a gente briga quase todo dia, entendeu? A gente briga quase todo dia, mas depois a gente sai para tomar uma cerveja e tá tudo certo, né? Ou seja, eles têm a empresa já há 4 anos e trabalham junto há uns 15, né? Em outra empresa, saíram dessa empresa para montar essa que eu fui hoje. E eles têm, não, a gente briga todo dia, ele tem TDAH, não, eu acho que ele tem autismo e tal, né? Os caras têm uma coisa, por quê? É um conflito que a gente fala que é o conflito do bem. Os dois têm o interesse de fazer a empresa dar certo. Entendeu? Mas eles têm pontos de vista diferentes. E é importante em qualquer ambiente de trabalho ou na nossa vida você ter um contraditório. Você não é o dono da verdade. E às vezes, dependendo do seu ponto de vista, você pode se alterar. Entendeu? E ao se alterar, é importante que você saiba que você se alterou e depois toma uma cerveja e está tudo certo. Não é? E a importância, o perdão é a nossa conduta, o item 4 é a importância de seguir em frente. Todos nós enfrentamos desafios e tropeços em nossa jornada. É importante lembrar que, em vez de nos fixarmos nas quedas e dificuldades, devemos focar em levantar e seguir em frente. Sabemos que podemos melhorar nesta vida, trabalhando e lutando contra nossas imperfeições, a fim de melhorarmos moralmente. A vida é cheia de provas e expiações, e muitas vezes apenas o tempo é capaz de resolver pendências que estão em nós, além de nossas capacidades atuais. O tempo é um aliado poderoso, e as situações frequentemente se resolvem à medida que persistimos na nossa jornada. Vamos ilustrar isso com outro exemplo de perseverança. Pense em um estudante que enfrenta dificuldades em seus estudos. Se ele desiste diante das primeiras dificuldades, nunca alcançará seu objetivo. No entanto, ao persistir em continuar trabalhando, mesmo quando os resultados não são imediatos, ele eventualmente alcançará seu objetivo. Essa é uma prova, assim, clara da nossa vida, né? Por exemplo, eu me casei 3 vezes. Nem por isso eu acho que a instituição casamento é falida. Em janeiro eu faço 20 anos com a minha última esposa, com a minha atual esposa. Atual, calma. Atual. Não terá outra. Não. Essa encarnação.
tudo certo. Até que a morte nos separe. Até que o desencarne nos separe. Tá tudo certo. Nem isso. Nem isso, né? Vamos de mão dada, como meu pai fala com a minha mãe, né? Nós vamos desencarnar de mão dadas, né? Oh, meu Deus. Mas ele fala isso. Qual a idade deles? Bom, 95 e 91. E há quantos anos casados? Não sei, 70 e alguma coisa. Mas, por exemplo, foram 2 tentativas que deram errado, entendeu? E que nem por isso eu deixei de acreditar em algo, porque eu tenho a minha evolução. Eu tive que passar por aquilo ali. Talvez, eu não sou um marido perfeito, mas eu garanto que no primeiro casamento eu era muito mais imperfeito do que eu sou agora. Ainda sou imperfeito. Até porque se eu fosse perfeito, eu não estaria neste planeta. Mas eu tive que passar por esse processo. Eu tive que passar por isso. A vida me colocou essas pessoas no meu caminho para me mostrar como que é um relacionamento, como que você pode viver uma vida em família, uma vida a 2, entendeu? Não é por causa disso que vai falar assim, alguns amigos brigam comigo, você é persistente. Não, mas pô, eu não persisti tanto assim, cara. Tenho 52 anos, eu estou há 20 anos com a mesma pessoa, eu diria que é quase metade da vida, né? Com uma pessoa só, as outras 2 por passagem, né? Acontece, a vida é assim. E exemplos práticos de superação. Para nos inspirarmos, podemos lembrar de figuras notáveis, como Francisco de Assis e Paulo de Tarso. Francisco de Assis, apesar das adversidades e críticas, seguiu com fé e dedicação a sua missão, transformando a dor em amor e serviço. Paulo de Tarso, após sua conversão, enfrentou inúmeras tribulações com coragem e perseverança, sempre em busca do bem maior. Em nossas vidas cotidianas, enfrentamos desafios semelhantes. Ao lidar com o desentendimento familiar, por exemplo, podemos optar por cultivar ressentimentos ou buscar a compreensão e a reconciliação. No ambiente de trabalho, podemos escolher entre a mágoa e esforço para melhorar a situação com paciência e empatia. E exemplos de superação na vida tem um monte que a gente pode citar, né? Vamos pegar aí um exemplo prático das últimas Olimpíadas, né, da Simone Biles, que aconteceu na Olimpíada passada, que ela voltou a competir esse ano, os problemas que ela teve pessoais, a própria Rebeca também, que da onde veio, como ela construiu toda a trajetória dela, com muito esforço, entendeu? São todos exemplos de superação, de pessoas que... É bonito a gente ver aquela pessoa dando aquelas cambalhotas e tal, mas quanto que ela abriu mão da juventude dela, das coisas da vida normal, de um adolescente, porque ela é praticamente uma adolescente, né? Saindo da adolescência praticamente, ela abriu mão de uma série de coisas para, no futuro, ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada. Então a vida é feita de superação, é feita de força, é feita de sonhos, é feita de conquistas, é feita de quedas, é feita de derrotas, é feita de vitórias também. Que graça teria se todos ganhassem? Né? Aonde que é? Não existe isso, né? Sabe? E a gente falar assim, numa competição, né? Teve um evangelho que eu fiz falando sobre sorte, né? Que a gente não acredita no espiritismo que sorte existe. Nada é por acaso na nossa vida, não existe esse negócio de sorte, né? Existe merecimento, esforço, conquista, trabalho. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará, que é uma outra lição que tem no livro dos Espíritos, no Evangelho. No Evangelho. Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Ação e reação. Ação e reação. Entendeu? É a tal história, né? A gente tem que buscar o que a gente quer, correr atrás dos nossos sonhos. Buscar isso, e o caminho é cheio de espinhos e tem que saber superar isso. A conclusão, concluindo como nos ensina Cornélio Pires no livro Astronautas do Além, Chico Xavier e Herculano Pires, tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta se melhorar. A vida é um constante processo de aprendizado e evolução. Não deixe que a mágoa, a desilusão ditem o rumo da sua jornada. Escolha ver a luz, mesmo nas situações mais desafiadoras. O perdão, a paciência e a determinação são chaves para uma vida mais plena e feliz. Que possamos todos sair daqui hoje com uma disposição para encarar as dificuldades com coragem e esperança, sabendo que estamos sempre em processo de crescimento e aprimoramento. Era esse o meu recado hoje.
falar sobre mágoa, decepção, ressentimento, né? Que a gente tem bastante, né? Eu tenho as minhas, ressentimento, algumas, mas são coisas que, falando aqui, parece que são fáceis, né, de superar uma mágoa. Não, não é fácil, não. A gente vai lembrar, eu sou escorpiano, tá? Além de não superar a mágoa, eu fico acreditando planos maquiavélicos de vingança, né? Eu estou em processo de evolução. Graças a Deus eu só penso, não executo, né? Talvez em alguma encarnação eu executava. Eu fico pensando, agora que eu quero ver, eu estou esperando ele vir aqui para eu falar aquilo lá, entendeu? Jogar na cara dele, entendeu? Eu tenho isso, né? Ainda estou lutando para isso, estou aqui humildemente falando, né? Mas eu reconheço, a vida é assim, né? A gente passa por tudo isso, as pessoas, e também, né? Nós não somos santos, né? Quantos nós nos ofendemos? Quantas pessoas nós não magoamos na nossa vida? Também. Ou não. Né? Então, a vida é assim. Somos magoados, magoamos, ganhamos, perdemos, sonhamos, decepcionamos, subimos, caímos, uma série de coisas. É assim mesmo. A vida é essa eterna gangorra, né, que a gente fala. Mas é isso, gente. Obrigado por me ouvir. Vamos seguindo agora com a prece do Dr. Bezerra de Menezes. Não, Cáritas. É Cáritas. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não os conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode vazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus. E agora vamos todos nos concentrando, esperando pela mensagem da noite. Amigos presentes, amigos queridos, falou-se em evolução, um progresso que nos levará ao maior conhecimento deste universo para entender melhor ainda o Criador, nosso Pai. Este Pai tão generoso, que nos deu a vida, nos emprestou este corpo, o corpo encarnado que todos estão aqui tratando, e é o Espírito que todos os desencarnados estão aqui para cuidar. E como cuidar e como evoluir? Veio o filho mais querido, o irmão mais querido de nós todos, o Mestre maravilhoso, Jesus. Então, preste atenção no que você tem de melhor na vida para seguir o
o que for possível. São os ensinamentos deste mestre maravilhoso. Ou seja, a moral cristã é uma alavanca imensa. É uma alavanca que coloca a felicidade não plena, só quando nos tornamos todos espíritos de luz. Porque a felicidade plena e o conhecimento pleno, tudo vem do Criador, do Pai, nosso Pai Celestial. Então, está tudo aí escrito pelos evangelistas. Moral cristã. É só ir conhecendo na medida do possível tudo o que nosso querido irmão Mestre Jesus deixou. E assim vamos seguindo para a luz. Então, eu vos agradeço meu Pai, agradeço Jesus, agradeço Kardec, que colocou lições maravilhosas também. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim, vamos agora iniciando as nossas vibrações. Nesse instante, vamos unindo nossos pensamentos num só ideal e junto com nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moral e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Vamos vibrar também para que os nossos irmãos que estão assistindo, acompanhando o trabalho à distância, recebam um passe virtual e que esse passe leve todo o alento, tudo de melhor que esses nossos irmãos precisam. Vibremos também para que todos os governantes de todos os países tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas que se encontram recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Vibremos para que haja respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos, inclusive desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados. E que os espíritos que ora estão reencarnando nesse planeta sejam recebidos com muito amor e carinho. Vibremos para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que sempre possam prover as suas necessidades. Vibremos também para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Vibremos para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, tanto de encarnados quanto de desencarnados, possam receber do plano espiritual que mais necessitam, de acordo com seus merecimentos. E pedimos nesse momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para os nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho e para nós também e para todos aqueles que deixamos nos nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. E agora, vamos fazer a oração ao mentor do nosso trabalho, Dr. Bezerra de Menezes. Vamos então, levando nossos pensamentos, para que essa prece nos traga alívio, paz, conforto, sejamos fortes e merecedores para vencer a nossa jornada.
nós te rogamos, Pai da infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companhia. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos davidosas em socorro daquele que reconhece, ó dispenseiro, fiel e prudente, fazendo divino modelo através de tuas legiões consoladoras de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falhas amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus e graças a Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. E assim, vamos chegando ao fim do nosso trabalho, agradecendo a presença de todos os irmãos que estão aqui hoje, o pessoal que está em casa. Vamos agora agradecendo a Deus, a Jesus, por esta noite, por esta oportunidade de aprendizado. Que possamos seguir em segurança para os nossos lares, que possamos ser multiplicadores dos conhecimentos, que possamos respeitar mais o nosso próximo, que possamos viver com menos mágoa e mais amor, que possamos olhar em frente o nosso próximo como um irmão, como um filho de Deus, que possamos respeitar mais para sermos respeitados, que possamos seguir a nossa jornada rumo à nossa evolução. E assim, vamos encerrando o nosso encontro de hoje, pedindo a Deus que nos conceda a serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e a sabedoria para percebermos a diferença. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada, boa noite.